Então, se os homens, se os sacerdotes, se os fariseus, se os sacerdotes falham em honrar e temer o santo Deus, as pedras clamarão. E sabe como as pedras clamaram? Esse Deus Dagom de pedra, esse Deus Dagom de pedra foi encontrado na manhã do dia seguinte, caído aos pés da arca de Deus, caído aos pés da arca de Deus, meus irmãos. As pedras clamarão. Era aquela pedra dizendo: eis aí o verdadeiro Deus, o único e verdadeiro Deus é Jeová. Os filisteus ficaram atônitos, botaram a estátua deles de pé novamente, e no dia seguinte aconteceu mesmo. Não apenas isso, pragas começaram a cair sobre o povo filisteu, tumores, eles tiveram tumores generalizados, uma epidemia alcançou aquele povo, e eles começaram a relacionar as coisas, desde que trouxemos a arca, desde que ela chegou até aqui, caiu já algumas vezes o nosso Deus aos pés da arca, e mais que isso, estamos sendo abatidos por uma praga, por uma maldição. Nós estamos mexendo com Deus verdadeiro. Eles ficaram muito temerosos, eles tiveram o temor de Deus. Repare bem, os filisteus tiveram o temor de Deus que Ofni e Finéias jamais tiveram em suas vidas, porque Ofni e Finéias diante da arca de Deus se prostituíam. Ofni e Finéias na casa do Senhor praticavam mal. Não, meus irmãos, os filisteus estão ensinando para Ofni e Finéias e para todos que são dessa estirpe o que é temor do Senhor. Eles disseram: temos que devolver a arca, mas vamos devolver agora com muitos presentes, com muitas honrarias, porque nós mexemos com Deus e nós queremos apaziguar a ira deste Deus que está sobre nós. E a arca foi devolvida. O povo está derrotado. Mas muito antes, meus irmãos, muito antes de Ofni e Finéias morrerem, Deus já estava prevendo todas as coisas e estava levantando um garoto, estava levantando um guri. Ofni e Finéias eram filhos de Eli, mas Eli também, podemos dizer assim, tinha um outro filho, um filho adotivo, alguém que foi criado na sua casa, aos seus cuidados, filho de Ana, que nasceu já por milagre de Deus, por uma provisão divina. Aquela que era estéril deu à luz a Samuel, e esse menino foi consagrado a Deus desde o berço, e foi criado pelo sacerdote Eli. E esse garoto que cresceu, vendo os maus costumes de seus irmãos mais velhos, Ofni e Finéias, nunca foi atrás, nunca usou aquilo como motivo. Olha só as amizades que tive, olha só o mundo em que vivi, o que eu podia fazer, eu tinha muitas más influências. Mas ele, tendo todas essas más influências, ele fixou os olhos em Deus, e desde pequeno crescia no conhecimento e na sabedoria do Senhor, no temor do Senhor. Era um garoto santo, era um garoto separado, era um garoto que tinha o temor de Deus. Amém. Meus irmãos, olha só o chamado de Samuel, que coisa linda, capítulo 3. E diz o texto do capítulo 3, com todas as letras, com letras poéticas: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era rara e não havia visões, as visões não eram frequentes, mas também não é para menos. Quando tem pecado, não tem palavra do Senhor. Quando tem pecado, não tem visão do Senhor. Quando tem pecado, não tem manifestação do Senhor. A mão, o braço do Senhor está estendido para nos abençoar, mas são os pecados da gente que fazem separação entre nós e nosso Deus. Era rara a palavra, era rara a visão, mas, meus irmãos, Deus se levantou e manifestou sua palavra e deu uma visão ao guri, ao garoto. E diz aqui: certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer.
Escurecer-se porque já tinha 98 anos de idade. Escurecer-se por causa dos olhos físicos, mas não eram apenas os olhos físicos, e nós sabemos muito bem, os olhos espirituais desse profeta, desse sacerdote estavam escurecidos. E o texto que vem logo abaixo é extraordinário. Antes que a lâmpada de Deus se apague, antes que a lâmpada de Deus se apagasse em Israel, Deus é zeloso. Se aqueles estavam fracassando, ele já estava levantando o outro. Quando o rei Saul fracassou, Deus já estava levantando o rei Davi. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, que coisa, o Senhor chamou o menino Samuel. Samuel, sabe o que ele disse? Fala que o teu servo ouve. Muito diferente de Ofni e Finéias, não é? Fala que teu servo ouve. Ofni e Finéias não ouviram jamais a palavra. Eli disse: olha, quando você ouvir mais uma vez, diga assim: fala que teu servo ouve. E Samuel obedeceu a voz do profeta Eli, do sacerdote Eli. Ele obedecia o seu pai, ao contrário de Ofni e Finéias, que eram rebeldes. E ele obedecia a Deus. Fala que teu servo ouve. E sabe, terminando já, capítulo 7, melhorou, né? Acho que foi rápido, chegou rápido lá. Capítulo 7, o que diz o capítulo 7? Conta a história de como foi que Samuel, líder agora, um homem honrado por Deus, erguido no meio daquele caos social, caos político, um povo derrotado, humilhado, agora de posse da Arca da Aliança, novamente resgatada por tudo aquilo que eu compartilhei com vocês anteriormente. Temos agora Samuel tendo que enfrentar uma batalha contra os filisteus. Os filisteus, passado já algum tempo, passado já algum período, os filisteus voltam a fazer guerra com o povo de Israel, voltam a guerrear. E agora, o povo de Israel está muito mais enfraquecido que antes, porque já 30 mil soldados haviam sido mortos da batalha anterior. E mesmo assim, meus amados irmãos, Samuel agora reúne o povo. Lembram quando Ofni e Finéias reuniram o povo e houve aquele culto, aquela celebração? Agora é Samuel o sacerdote, agora é Samuel o líder espiritual que reúne o povo. E reunindo o povo, ele conclama o povo ao arrependimento. Não é isso que está escrito aí? Conclama o povo ao arrependimento e diz: vamos orar. Ofni e Finéias não fizeram uma oração. Ofni e Finéias não confessaram os pecados seus e nem os pecados do povo. Naquele culto de Ofni e Finéias não houve quebrantamento, não houve corações compungidos, não houve contrição, não houve arrependimento, não houve oração, não houve humildade na presença de Deus, não houve temor do Senhor, apenas um arrogante, uma petulância espiritual, apenas um culto de confissão positiva. E vocês sabem muito bem do que estou falando. Um culto de confissão positiva. Eu declaro, eu decreto, eu tomo posse. Mas, meu irmão, antes de declarar, de tomar posse de qualquer bênção de Deus, é preciso que você seja um servo do Senhor, humilde, quebrantado e arrependido. Glória a Deus. Antes de qualquer cântico de vitória, é preciso haver arrependimento, é preciso haver submissão, meus amados irmãos. Veja aqui, ele diz: confessemos o nosso pecado, pecamos, Senhor. E ele se inclui. Pecamos é a confissão, o verdadeiro culto. E haverá um barulho nesse dia, meus irmãos. Mas o barulho que vai acontecer nesse dia não é um barulho que vem da terra e que vai lá para o céu, não. É um barulho que vem lá do céu, que alcança a terra. Em resposta à oração, em resposta ao arrependimento, em resposta à confissão. O Senhor vai trovejar dos altos céus. Não é muito melhor que o Senhor troveje em resposta ao nosso coração quebrantado, que o Senhor troveje lá dos altos céus contra os nossos inimigos, e Ele venha a decepar a cabeça da serpente, pisando nela, esmagando, fazendo os inimigos tremerem. E os inimigos tiveram uma derrota daquelas. Os filisteus foram derrotados naquele dia, não por mão de homem, mas pela mão do Senhor. Aleluia. Quando Ofni e Finéias foram mortos, quando a Arca da Aliança foi levada, quando Eli morreu, sabe o que diz?
a esposa de Finéias teve um filho prematuro, por conta do baque, por conta daquela notícia toda que se abateu sobre ela. Ela estava grávida e ela deu à luz um menino, e ela chamou aquele menino de Icabô. Icabô, que significa foi-se a glória de Israel. Icabô, a história de Ofni e Finéias, da casa de Eli, termina com uma derrota de Israel, termina com a Arca da Aliança nas mãos dos filisteus, termina com o nome de Deus sendo humilhado, termina com derrota e termina com um tremendo nome dado a esta criança, um nome emblemático. Icabô, foi-se a glória de Israel. Esse é o resultado do pecado na vida dos crentes, esse é o resultado do pecado na vida do povo de Deus. A história termina com um tremendo Icabô. Mas agora, a santidade na vida de Samuel, com oração, arrependimento e contrição, a história vai terminar diferente. Vitória contra os inimigos e um tremendo Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Capítulo 7. Glória a Deus. Coloquemos em pé, irmãos. Quero chamar o Samuel e o grupo de louvor à frente. Há uma canção que é uma declaração de amor e de lealdade ao nosso Deus. Enquanto o grupo canta, você pode estar cantando também. Eu queria conceder a você a oportunidade de vir se debulhar na presença do teu Deus, de vir aqui confessar seus pecados, sua necessidade de socorro agora, vir reconciliar-se com o Senhor, vir buscar santidade, vir buscar a plenitude do Espírito Santo, vir testemunhar de que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, vir buscar uma vida mais plena e santa na presença de Deus, para que a tua vida, no final das contas, termine com um tremendo Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, e jamais com Icabô. Vem aqui que os pastores, há muitos pastores hoje, aproveitem, vem aqui buscar a ajuda do Senhor. Vamos orar por você, vamos abençoar a sua vida. Eu chamo e convoco o povo de Deus, como fez Samuel, ao arrependimento, à santificação. Vem sem mais demorar, venha com coragem, busque ao Senhor nesta noite, busque ao Senhor neste dia, em nome de Jesus. Pastores, podem se aproximar para estarem orando por todos aqueles que irão buscar. Estejam aqui, os pastores, e você, meu irmão e minha irmã, que precisa avivar a tua fé, que precisa de santificação, que precisa da plenitude do Espírito. Vem buscar a tua bênção, vem buscar a tua graça neste dia, em nome do Senhor. Da semana, que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como outros. Cante, quero que saia de nuvem de bênçãos na minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento. Aleluia. E a luz em Primeiro pensamento do Senhor. Oh, Senhor, é a vida, tu és o nosso Criador. que enches cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Senhor, esse é o meu desejo. Sejas meu universo. O meu universo, Senhor da minha Não vida. quero dar-te só uma parte dos meus sonhos. Te quero toda a parte. Não apenas Te essa quero parte. todo no meu tempo. Que Jesus seja o Senhor da tua vida como um todo. Vem, busca sempre socorro, Senhor. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada